Minha gente, meu pessoal que eu amo tanto, eu falo pra vocês, os comentários aí embaixo são essenciais. Vocês não fazem ideia do quanto já ajudaram aqui a criar novas ideias, novas teorias aqui no canal. E o vídeo de hoje é exatamente isso. No último vídeo que eu lancei do Bad Batch, teve alguns comentários que eu vi aí de pessoas que disseram que incrivelmente acham que Comandante Cody, na verdade, foi morto. Rampart diz que ele simplesmente desertou o Império, mas algumas pessoas acham que ele foi assassinado. Eu admito pra vocês, eu acho isso um pouco improvável, mas analisando melhor, debaixo do chuveiro, como eu sempre faço, eu acabei pensando nessa possibilidade e existem formas que isso pode ter acontecido. Isso não seria algo novo, é o que eu tô querendo dizer. Pra quem não conhece o Cody muito bem, ele é o comandante que serviu junto com Obi-Wan Kenobi, ele é o Rex do Anakin, né? E Obi-Wan Kenobi junto com o comandante Cody, os dois liderando a 212, Obi-Wan Kenobi era conhecido como o negociador. E foi assim que o comandante Cody meio que acostumou a lutar nas guerras clônicas, nem sempre com armas, como Obi-Wan ensinava, muitas vezes lutar com palavras, como um político, né? Quando você tinha uma situação que era mais diplomática e não um conflito assim de cara, né? Obi-Wan Kenobi, também conhecido como negociador, junto com a 212, o comandante Cody atrás dele era as pessoas que você enviava. E o comandante Cody se depara com uma situação diplomática no episódio 3 da série do Bad Batch, algo que ele está acostumado, como eu já disse. A governadora Tony Ames, em nenhum momento ela quis partir direto para a agressão, ela ativa os droids B1, né? Os droids separatistas. E ela não faz isso com a intenção de atacar o Império, ela faz isso com um objetivo de defesa, não agressão. Ela faz isso porque ela quer a liberdade do seu planeta, simples assim. E Comandante Cody não é dado a liberdade de ser diplomático, ser um negociador como era o seu general Jedi Obi-Wan Kenobi. Groton, o novo governador que foi aprisionado, fala para Comandante Cody na lata mesmo para assassinar a governadora e acabar com isso. Comandante Cody não obedece essas ordens, ele rejeita ela. Não diretamente, né? A gente vê que ele simplesmente hesita. E quem cumpre essa ordem no lugar dele é ninguém menos, para surpresa de ninguém, Crosshair. Então bora recapitular. Comandante Cody é ordenado a fazer uma coisa que General Obi-Wan Kenobi jamais mandaria ele fazer. O correto ali seria a diplomacia, o negociamento. E na hora de ir embora, para piorar ainda, ele vê os seus soldados clones, né, os homens que ele serviu durante as guerras clônicas, sendo substituídos na sua cara pelos novos Stormtroopers, pessoas muito menos treinadas, soldados muito mais inferiores. Crosshair, depois disso, tem mais uma oportunidade de conversar com o comandante Cody cara a cara, e ele faz isso diante do mural. Cody diz lá duas coisas muito importantes. Primeiro, que vários soldados clones estão saindo do Império, muita gente está desertando, não é algo novo. Muita gente está analisando o que o Império realmente está fazendo. Não existe mais um motivo, uma razão para ter soldados clones. Não existe mais uma guerra. A única coisa que o Império precisa mesmo agora é mais policiamento. Muita gente, de acordo com Cody, estão reanalisando o que aconteceu. Muita gente está se arrependendo do que fez. Comandante Cody é um deles, a gente sabe o que Comandante Cody fez. Ele foi o cara que atacou Obi-Wan Kenobi lá em Utapau. Depois da conversa dos dois, Comandante Cody vai embora, dando a impressão que ele pensa muito mais agora do que ele pensava antes no Exército da República. Os clones são diferentes dos droids, ele diz, e fica óbvio pra gente que Comandante Cody tá 0% contente com o novo Império. Crosshair, depois disso, não vê mais Comandante Cody, e quando Rampart chama ele pro seu escritório, a gente descobre uma coisa que já era meio que esperada, né? Rampart diz que Comandante Cody desertou, ele saiu do Império, ele sumiu. Pensando de forma lógica aqui, isso não é algo muito novo, né? A gente viu a série Rebels, Gregor, Wolffe, Rex. Muita gente escapou do Império. Muita gente agora tá vivendo uma vida normal, né? Se é que a gente pode chamar a vida dos clones aqui em Rebels normal. Mas é aqui que tá a parte interessante. Existem sim clones que saíram do Império, como a gente vê em Rebels de novo. Mas o exército clone, ele é composto de milhares de pessoas. E vamos ser sinceros, quantos clones a gente realmente vê que saiu do Império, que está nas ruas durante a Era do Império? Vamos lá, a gente viu um na série do Obi-Wan Kenobi, a gente viu 3 na série Rebels. E eu acho que é só isso. Se tiver mais algum aí, deve ser 1 ou 2 que eu não me lembre, mas o que eu tô querendo dizer é que não são muitos.
No último vídeo que eu fiz sobre a série Bad Batch, a gente trabalhou a ideia aqui que pode ter acontecido uma espécie de guerra civil, né? Algum tipo de confronto que eliminou vários clones, porque a gente não vê tantos clones assim que saíram do Império, que estão nas ruas na era do Império. Mas vamos supor que nem exista uma guerra, que nunca vai acontecer. Mesmo assim, ainda não faz sentido o Império ficar olhando vários clones simplesmente desertando sem fazer nada. E quem é a pessoa que traz essa notícia para Crosshair? Que Comandante Cody desertou o Império. Ninguém menos que o vice-almirante Rampart. A gente conhece muito bem o histórico desse cara. Ele não gosta de ser queimado, vamos dizer. Não gosta da sua reputação manchada. Querendo ou não, Rampart tem meio que um histórico de matar clones. Ele é extremamente frio e calculista em relação a eles. No episódio Caminho Perdida, na primeira temporada do Bad Batch, a gente vê que Rampart massacra a cidade de Tipoca lá em Camino. E junto com o Camino, um dos objetivos gigantes também era eliminar a Força 99. E para Rampart, a Força 99 estava eliminada, né? Até Capitão Wilco trazer notícias para ele. Wilco inocentemente trouxe a notícia que a Força 99 ainda estava viva e tinha até mesmo influenciado nos eventos que aconteceram na casa de Conde Dooku. Quando o Rampart pediu pro clone Capitão Wilco para forjar os documentos, o relatório da missão, removendo, claro, a presença da Força 99, Capitão Wilco, assim como o Comandante Cody, ele rejeitou essa ordem. Na Era da República, né, os generais Jedi, os seus superiores, jamais pediriam um tipo de coisa dessa. Mas aqui agora é a Era do Império. Capitão Wilco rejeita a ordem e o que Rampart faz? Ele elimina o clone a sangue frio. Rampart faz isso simplesmente para não ter a sua imagem manchada, para não ser queimado, como eu disse. A gente pode dizer que Rampart tem uma certa experiência em eliminar clones desobedientes. Comandante Cody no episódio 3 estava diretamente sob o comando do Almirante Rampart. Eu tenho certeza que Rampart recebeu o relatório que Comandante Cody foi um pouquinho, digamos, desobediente durante a missão, né? Não executou a governadora Tony como foi ordenado. A possibilidade aqui de Comandante Cody ter sido eliminado por desobedecer ordens, ou até mesmo ter dito para algum superior que ia sair do exército, é imensa, realmente é grande. Apesar que eu, pessoalmente, acredito que isso seria um imenso desperdício, né? Eu não sei se Filoni vai simplesmente descartar um personagem tão forte como o Comandante Cody sem dar pra ele um destino, né? Um final mais decisivo, um final mais nobre, talvez. Ele acabou a vingança do Sith 17 anos atrás, tentando fazer o quê? Matar Obi-Wan Kenobi. Nada seria mais justo pra ele do que, na minha opinião, dar pra ele uma morte justa. A gente não teve nenhum sinal de Comandante Cody durante o Império, né? Nas ruas, ou junto com alguma equipe como o Rex Gregor e o Wolf, né? Então, a morte de Comandante Cody realmente é uma das possibilidades que a gente tem aqui, né? A segunda possibilidade, claro, seria Comandante Cody simplesmente desaparecendo da face da Terra, virando algum fazendeiro ou algum comerciante. O que também, como eu já disse, na minha opinião, seria um grande desperdício. Pessoalmente, eu adoraria ver mais alguns episódios com o Comandante Cody, mas o que vocês acham que aconteceu? Ou o que vai acontecer? E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho. Mas não o consagramos mestre Jedi.